Ok, vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença para mais uma vez estar aprendendo da Tua palavra. Pedimos que nossos corações estejam ajoelhados diante do Teu altar, nossa mente cativa ao Teu Espírito para aprender do Senhor. Que, como diz em Salmos 119, 18, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Pai, nós precisamos ser desvendados e termos as revelações perfeitas para esse propósito, para esse momento, para nossas vidas, para que sejamos edificados e cada vez mais estejamos realmente dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Fomos tão abençoados até agora, continua nos abençoando, continua velando por nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amada igreja. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 13. E o título da mensagem é Firmes em Deus no mundo colapsado. Firmes em Deus no mundo colapsado, no mundo em conflito, no mundo com tantos e tantos problemas. Eu fiquei pensando, qual será a palavra que o Senhor vai colocar no coração nesse feriado tão festejado no Brasil, né? Carnaval. Há tanta coisa para se falar, há tanta coisa para mencionar, mas não importa o que a gente acha, importa o que Deus quer. É claro que quando a gente acha aquilo que Deus quer, achamos certo. Quando não achamos bem aquilo que Deus quer, nos perdemos errados. Não é verdade? E vamos lá. Uma palavra escatológica no seu cerne, mas que também pode ser aplicada nos nossos dias, não somente para o final dos tempos, mas nos dias que vivemos. Marcos capítulo 13 diz assim: Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Vocês estão vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a lhes dizer: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e um pai entregará ao seu filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Amém? É claro que essa palavra, à primeira instância, ela fala sobre o final dos tempos. A escatologia é o estudo dos últimos dias. Mas muitos se perguntam, né? Quando Jesus voltará? Mas eu acho que a pergunta certa a se fazer: como estaremos quando Ele voltar? Esta é a pergunta certa. A escatologia não foi feita para que satisfazesse a nossa curiosidade, mas sim que o nosso caráter fosse moldado para que continuemos firmes na caminhada, porque ela envolve fé.
Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje à tarde, pode voltar daqui a 1 ano, pode voltar daqui a 1 mês, pode voltar daqui a 10 anos, ou talvez daqui a 200 anos. Carlos, como pode? O mundo está tão ruim. Mas, na verdade, é importante termos essa humildade de pensamento, que cria uma ansiedade humana, que cria aquela vontade, puxa, será que vai demorar tanto? É interessante a gente ver que as obras humanas findam. Quando Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, o templo ele era coberto com uma capa de ouro por cima e ele brilhava ao sol do meio-dia. Era uma construção estrondosa, exuberante. E Jesus quebra a ideia e o raciocínio dos discípulos quando eles, olhando para o templo como uma grande obra que Deus executou, ele diz, não ficará pedra sobre pedra. E essa grande frase me surgiu, as obras humanas findam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, eu não vim hoje aqui fazer uma reflexão sobre o feriado, mas como pensar a respeito do momento que passamos? Porque o feriado vai passar e a vida vai continuar. Mas o que ele reflete em nós? O que ele influencia ou não influencia? Não poderia influenciar, mas sempre somos atingidos de alguma forma. O foco cristão, então, está na autoridade e na autenticidade da palavra de Deus no nosso coração. Ela tem que permanecer, independente de como o mundo caminha. Isso é importante. E a grande pergunta, mais uma vez, quando ele voltará? Não, essa não é a grande pergunta. A grande pergunta é, como devemos viver até que ele venha? Como ele vai nos achar? Não é fácil viver como se ele viesse amanhã. Olhamos para nossas vidas e vimos muitas pendências. E talvez essa frase de Jesus dizendo que nenhuma pedra vai ficar, não é porque ele está questionando ou condenando o templo, porque é um mandato de Deus para que se fizessem sacrifícios. Até então ele não tinha morrido e ressuscitado. Mas a maneira como os homens fazem as coisas faz com que eles errem no meio do caminho, mesmo tentando cumprir a palavra de Deus. Mais importante é que Jesus está dizendo, né? Eu mesmo reconstruirei, né, esse templo em 3 dias. Ele estava falando que ele era o templo e que nós seríamos o templo em que ele iria morar, quando ele assim ressuscitasse. É interessante, ele já abre dizendo, quando que vai acontecer tudo isso? Eles estão preocupados ainda com a questão humana, eles estão preocupados onde é que eles vão fazer os sacrifícios, como que eles vão servir a Deus, de acordo com a lei de Moisés. E ele fala assim, olha, toma cuidado para que as pessoas não te enganem. Eu gosto muito de 2 frases preponderantes no Evangelho de João. 5:39 e Mateus, ou melhor, uma em João e outra em Mateus, né? E Mateus 22:29, né? No 5:39 ele diz assim, vocês examinem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu sou a vida eterna. Eu sou o cumprimento da palavra. E em Mateus 22 ele diz assim, vocês erram quando não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Existe um equilíbrio, uma necessidade. Em tempos difíceis, é o momento em que você deve buscar mais a Deus. Mesmo que na dificuldade e naquilo que o mundo está oferecendo de dificuldade, ele aplaque a sua fé. A sua fé só é renovada e a manifestação do poder de Deus só vem quando você se volta mais para a palavra. Não há como. Não há como resistir a momentos difíceis, a períodos de feriados tão intensos, com tanto horror, se você não se voltar à palavra. Se você não fizer o que Deus quer que seja feito. E daí ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou eu, e enganarão a muitos. Lá em Mateus, nas versões dessa palavra escatológica, diz assim que ele até vai dizer, vai fazer sinais, e vão enganar a muitos.
Então não há como. Você tem que conhecer a palavra. E você tem que discernir o que você escuta da palavra. Porque tem gente pegando o versículo e fazendo os seus rios, querendo ganhar os seus likes. E pior, pessoas que se dizem servas de Deus. Outro dia vi uma pessoa fazendo a propaganda de como ela faz isso. Aquilo me escandalizou um pouco no coração. Mas se a pessoa não tem mais recurso e que precisa ganhar um dinheiro, como é que ela faz? Ela usa a palavra? É muito complicado. Não posso julgar, não posso condenar, mas fico receoso em aprovar. Os profetas na época dos juízes, na época dos reis, ganhavam quando as pessoas vinham buscar a Deus através. Eles tinham que viver de algo, mas eram ofertas feitas. Havia todo um consenso, havia permissão de Deus para isso, havia a maneira de se fazer. A palavra diz que você não deve amarrar a boca do boi enquanto ele pisa o lagar. E que o trabalhador é digno do seu trabalho. Mas, enfim, há muita coisa que se discutir nisso. O que está dentro do coração? Que ninguém vos engane, porque muitos tentarão enganar o seu coração a respeito de mim, diz o Senhor. Então, temos que nos voltar à palavra. Temos que estar não somente atento aos falsos messias ou a falsos pregadores que colocam a palavra ao seu serviço e não ao serviço do Rei dos Reis, ao seu serviço, aos seus interesses. Ele começa bem, mas não termina muito bem. Temos que estar atentos. Não bastasse aqueles que buscam sinais miraculosos, colocando o dízimo e a oferta como algo, como moeda de troca, quando na verdade tem que vir do coração, e a gente já conhece esse tipo de igreja. Pior ainda, são aquelas pessoas que se apropriam da palavra de Deus para a interpretar e a ensinar a outros de uma forma liberal e distorcida, chegando a dizer que a palavra precisa ser atualizada para que a sua aplicação seja efetiva. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os olhos desse engano. E é difícil, gente, é difícil ser um cristão nos dias de hoje. E como dizia minha mulher, ser cristão não é para qualquer um. Se o Senhor não nos capacitar, também nós, mesmo dentro da palavra, buscando ao Senhor, nós padeceremos, nós sofreremos muito e talvez cometeremos alguns erros. Mas aqui o que eu digo, e não posso dizer mais que isso, pregadores reconhecidos, estudados, dizendo que a palavra tem que ser atualizada. Contextualizar a palavra da época dos hebreus, dos judeus, no Império Romano para hoje é uma coisa. Contextualizar é você pegar aquilo e comparar com hoje e falar, está vendo? É a mesma coisa. Temos que evitar isso, temos que evitar aquilo. Atualizar quer dizer que você tem que modificar algo. Não. Então Deus é falho. Então Deus não é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é só o de ontem e talvez de agora a pouco. Daqui para frente não é mais. Então temos que estar atentos. Muitos virão ao meu nome dizendo que estão dando nova elucidação do Evangelho. Fique esperto. Aí é laço. Amém? A palavra de Deus é clara. O Deus único é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Seu filho Jesus entregou seu filho para nos salvar, para nos ensinar. Morreu e ressuscitou. O pecado é presente no ser humano e sempre o será. E não temos como vencer o pecado sem a palavra de Deus e sem o sangue de Jesus vertido na porta do seu coração. É Ele que faz com que a morte não venha e nos leve. Isso é claro. E as pessoas querem evitar o pecado. Não, todo mundo errar é humano. Não, errar é humano. Mas permanecer nesse erro humano é inferno, é trevas, é ranger de dentes. E o Senhor não quer isso. Ele quer marcar nosso coração para sempre. E assim nos salvar e nos levar com Ele. Porque por nós mesmos não conseguiremos. Somente através da palavra. Por isso, para as pessoas que querem atualizar o Evangelho, Mateus 5,18, porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i e nenhum tio passará da lei até que tudo se cumpra.
e o cumprimento virá na segunda vinda do Senhor. Aguardemos essa vinda. Essa é a nossa esperança. É isso que nos renova. Não é o batuque da escola de samba. Não é a árvore de Natal. Não é o ovo do coelho. Nunca vi coelho botar ovo. Meu Senhor da glória, o ser humano está perdido. E se a gente não se cuidar, a gente se perde também. Oremos ao Senhor para que as leis não sejam modificadas, a fim de que os homens continuem pecando contra o Senhor e trazendo dificuldade para nós. Oremos pelos nossos líderes, para que eles mantenham as coisas dentro da lei, do bom senso, do bom siso. Bom senso é aquilo que é legal. E a lei começou em Moisés, a lei começou no povo hebreu e se espalhou pelo mundo. Muitas regras jurídicas são baseadas na lei hebraica. Por que querem modificar agora? Sempre vão querer, né? Sempre o inimigo vai tentar anular tudo que Deus fez, dizendo que ele não é perfeito. Ele toca o ser humano e consegue colocar o pecado. E diz, está vendo? Deus não construiu o ser humano tão perfeito. Eu consegui manchar. Mas eles, através do seu amor, da sua sabedoria, ele não destrói nada, ele transforma através do seu poder, da sua graça, da sua entrega e da sua ressurreição. Isso é um segredo que só o Espírito revela no coração do ser humano. Eu, com 18 anos, recebi a palavra pela primeira vez. Com 13 anos, quando li essa passagem escatológica, nunca quis mais ler a Bíblia. Nossa, meu Deus, muito pesado. Com 18 anos, Deus começou a me buscar. E veio, até que os 28, já tendo dado muita cacetada, entreguei o coração a Ele. Louvado seja o Senhor, né? Mas vamos lá. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, de reino contra reino, nós estamos vivendo isso. Se levantará nação contra nação. Em vários lugares também haverá fomes, epidemias, terremotos. Esse é o princípio das dores. Nós estamos nelas. Quanto ela durará? É a mesma coisa de perguntar quando ele volta. Não. Como devo me comportar em meio a essas dores? Pai, me ajuda a suportá-las. Assim como uma mãe suporta a dor do filho que vai nascer, porque o que ela mais quer é ter esse filho. Não é verdade? As dores de parto indicam que uma nova vida está a caminho, assim como para ganharmos a coroa, temos que carregar a nossa cruz, temos que ter as nossas dores. Assim também o mundo sofre as suas dores, porque na verdade ele está esgotado, ele está cansado. O mundo não está dando conta de viver do jeito que vive, do jeito que funciona, e por isso ele geme de dor. Mas a palavra também diz, né, que o mundo aguarda a restauração do ser humano através da vinda de Cristo, porque aí todas as coisas serão restauradas, o reino de Deus está próximo. O quanto ele está próximo, não importa, ele está próximo. Ele está muito mais próximo do que os nossos antepassados já viveram. E glória a Deus por isso. Deus não perdeu o controle, mas é um sinal que o sistema do mundo entrará em colapso, já está em colapso. Carlos, mas as coisas estão se unificando, haverá uma nova ordem mundial, não importa. Ela não será suficiente para resolver os problemas do mundo. O reino de Deus se aproxima. Por isso que Jesus abriu o seu grande discurso, a sua grande pregação, falando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Como é chegado? Se ainda estamos sobre o crivo do Império Romano, cobrando 70% de tudo aquilo, 30% a 40%, aliás, de tudo aquilo que ganhamos. Fiz esse estudo. Era 30% a 40% de tudo que se produzia. É muita coisa. É quase metade. Se você ganha 5 mil, 2.500 é para o governo. Não estou dizendo que o governo não tem que ter o seu imposto. Tem que ter para que as coisas aconteçam. 50% é quanto? 10 mil são 5, 20 mil é 10. Por que tanta coisa assim? Para onde vai tudo isso? Não era à toa que o judeu na época de Jesus se revoltava. Jesus não veio num período tranquilo. Ele veio num período turbulento de dores, de princípio de dores, de colapso. É interessante a gente ver isso porque a nossa mente pode se apanhar assim, mas
O povo hebreu viveu tantas guerras contra os assírios, contra os filisteus, contra os cananitas, na hora de entrar na terra prometida. E como é que era ali? Era o período pior que o judeu estava vivendo. E o período de hoje nosso, como está? Está fácil? Está fácil ser crente numa nação e numa geração tão pervertida, tão sexualizada, tão avarenta? Ser humano sem Deus é o terror. Porém, nossa paz não depende da ausência de conflitos externos, mas sim do que Deus coloca no nosso coração. A paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses 4. É essa paz que nós temos que buscar, em meio ao caos. Buscar controle, baixar a ansiedade, realinhar as expectativas, conferir os projetos, tudo diante do Senhor, conforme Provérbios 16. Confia no Senhor, os teus sonhos, os teus projetos, eles serão estabelecidos. Mas coloca diante do Senhor, para que o Senhor corrija, para que o Senhor ajuste, para que o Senhor modifique, para que o Senhor diga, por que isso aconteceu? Por que fui barrado? Por que não consegui? Calma. Você está num momento de dor. Você está num momento de dor. Se eu fosse olhar para a minha carne ontem, eu desanimei minha esposa ontem. Eu percebi que, mas ela, com muito amor e carinho, se manteve em silêncio. Como é que foi a natação? Imagina chegar com uma cara dessa perante a esposa e falar: mas caramba, você foi nadar, é tudo que você quer, tudo que você pode fazer no momento, mas foi ruim. Eu estava olhando para a carne, eu estava olhando para o grito da carne, para a dor de parto da carne, falando: pelo amor de Deus, não nade, para com isso, a água está gelada, para com isso, você vai tomar sol, você vai ficar com câncer de pele. Eu falei: não, eu vou. Eu fiz mais do que eu podia. Pai, o senhor sabe que eu preciso ir. Eu falei: é isso aí, meu filho, é isso aí, formiguinha, vai trabalhar, não seja preguiçoso não. Aí chegou a noite e falei: me perdoa, bem, eu fui muito cético, eu fui muito pessimista com você, mas na verdade eu estava lutando contra a minha carne. Eu falei: não, bem, glória a Deus, amor, que bom que você foi. Carlos, o que é isso? Mas essa batalha é da vida humana. Aí Deus fala para mim: ei, filho, está conseguindo bater as pernas? Tô, pai. Está conseguindo bater os braços? Tô. Então, filho, alguém pulou da piscina, bateu o pescoço e ficou tetraplégico. Não é falsa, isso vem na minha cabeça. Toda vez que você reclama a respeito da sua situação, uma coisa é você desabafar com Deus. A partir do momento que você torna repetitivo o desabafo, virou murmuração, concorda? Você tem direito de reclamar para Deus tudo. Imagine isso: pai, está difícil, não estou conseguindo, não estou aguentando o mundo. Beleza, tudo bem, mas peraí, pai, o que eu faço para pensar diferente? Marche, diga ao povo que marche. Eles escaparam do Egito, Deus fez os milagres no Egito, Deus tirou eles daquela servidão, colocou eles no deserto e foi alimentando eles. Pai, o povo está reclamando, fala para eles marchar. E foi o que eu fiz: nadei. E meu corpo estabilizou. E foi bem. Ele vai estabilizar, ele vai se encaixar. Se você se submete a Deus e aquilo que Ele quer, seja nas atividades humanas, muito mais ainda nas espirituais, o carne vai se submeter à palavra de Deus. Tenha fé nisso. Tenha essa fé. Pode ser que no momento seguinte você renda menos, faça menos, mas no outro dia você faz um pouco mais. É assim para ler a palavra. A mente cansa, dá sono, boceja, o barulho vem, alguma coisa interrompe, o telefone não para de tocar, não tem problema. Fala assim: Senhor, vou continuar aqui, porque eu tenho que ler a tua palavra, eu tenho que me alimentar de ti. Se eu olhar para o mundo, se eu olhar para a minha situação, se eu olhar as dores de parto, eu vou parar? Você já viu mãe falando assim: dor, para aí que agora não vai, eu estou cansado, vou descansar um pouco, depois eu volto a ter o bebê. Não, quando vem a dor, ela tem que suportar, até que esse nem nasça. E o mundo também está gemendo, mas Deus vai vir, Jesus vai voltar. Então suportemos essas dores. Carlos, já houve guerras no século passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já que estamos na Terceira Guerra Mundial, não queira saber o que vai acontecer.
Escatologia é só para te garantir que Deus vai fazer cumprir a sua palavra até o final. Só olhe para você e fala, Pai, como que eu tenho que estar? Você tem que estar reclamando menos e vai nadar. Depois vai doer? Faz gelo. Passa pomadinha e toca a tua vida, filho, porque tem gente que gostaria de fazer o que você faz e não pode fazer. Amém, Pai? É isso aí. Parar de choramingar e tocar a vida. Não consegui aquilo, não deu. Calma. Põe diante do Senhor. Vamos ver o que Ele fala. Com certeza Ele vai te dar uma resposta. Estejam de sobreaviso. Como eu gosto dessa palavra. É a palavra da minha profissão. Se existe uma coisa que órgão público vive, é estar de sobreaviso. Órgãos de segurança, órgãos de saúde, bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros. Educação? Acho que nem tanto. A não ser que a escola seja usada para abrigar pessoas desabrigadas numa enchente. Talvez os professores, aqueles que trabalham na escola, são chamados para ajudar. É mais difícil. Mas, enfim, segurança e saúde, querido, sobreaviso é normal. Prontidão é estar no quartel pronto para sair numa ocorrência. Sobreaviso em casa. Quando o pessoal falava, vocês estão de sobreaviso, tá? Não podia viajar, tal, a não ser que aconteça alguma coisa com a família, alguma coisa justificada, falou, precisei socorrer alguém, tal. Mas quando dava a ocorrência, puxava você de casa para você ir atender e auxiliar o pessoal que estava de serviço. Isso é estar de sobreaviso num quartel militar. Seja no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, seja na Polícia Militar, Polícia Civil, na GM. É assim. Nos órgãos de saúde, os médicos, os enfermeiros, eles também têm os protocolos deles. Às vezes acontece uma catástrofe, o médico que está de plantão não vai dar conta. Vem aqui ajudar porque tem muita coisa para fazer. Esse é a natureza das profissões, né? Então ele diz, olha que legal, estejam de sobreaviso. Nós temos que estar de sobreaviso a vida toda, até o final. Os tempos são ruins, porque as pessoas entregarão os tribunais e sinagogas, vocês serão açoitados, e vai falando de toda a perseguição que nós vamos ter. Muito bem. E nos nossos dias, nós estamos sendo confrontados por sermos crentes em Jesus, porque as pautas sociais que querem viver suas vidas, independente dos princípios divinos, se tornaram uma afronta a Deus, não é verdade? A gente está vendo as pautas sociais aí. Na verdade, devemos amar as almas perdidas. Só que temos uma opinião muito diferente sobre as suas condutas, quando elas não se referem ao temor que Deus orienta. Então, se nós formos confrontados, guardemos nossa posição, deixando claro que nós amamos os seres humanos, porém não as suas condutas. O Espírito de Deus nos ensinará o que falar. Tanto que Jesus disse aqui, não se preocupa. Não se preocupa se você for levado, se for questionado, se você for perguntado. Eleve o seu pensamento a Deus. O Espírito Santo está no seu coração. É a promessa, 3 promessas no Evangelho de João, em que Ele ensinará todas as coisas. Ele nos fará lembrar de tudo que Jesus disse. E Ele estará conosco. Eu estou bem resumindo aqui, tá? Isso está no Evangelho de João, capítulo 14. Ele habita com vocês e estará com vocês. No Evangelho de João 14, 26, ele ensinará a vocês. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 23, ele dará testemunho de mim. Guardemos posição. Quando alguém vier questionar e te perguntar, fala, funciona assim. A palavra de Deus diz isso. Seguimos assim. Amamos a alma humana, amamos a pessoa. A conduta dela deixamos para a consciência dela com Deus. E seremos perseguidos. Seremos questionados. Oremos para que o Senhor intervenha nessas questões e nos dê paz, nos dê tranquilidade. Que nossos representantes políticos consigam votar boas leis para que cada um viva como eles querem, sem interferir naquilo que nós cremos. Mas nós vamos guardar posição, porque estamos de sobreaviso. Amém? E tudo isso, que Jesus falou, que ninguém vos engane, se colocarão ao meu lugar, o mundo está em guerra, você será perseguido por causa de ser o meu discípulo,
Isso gera uma tensão, a chamada tensão teológica, né? A tensão teológica do termo já e do ainda não. Nós vivemos isso. Nós vivemos uma tensão teológica e vivemos uma tensão humana. Ela se traduz aí, né? O termo já Jesus já veio. Ele já pregou, ele já ensinou, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Glória a Deus por isso. Somos crentes justificados, não temos nenhuma condenação no âmbito espiritual. Nossa alma está salva pelo sangue de Cristo. Somos selados com o Espírito da promessa e estamos participando das bênçãos do Senhor. Porque se você não estivesse com Deus, a vida já estaria bem degringolada. Seja você uma boa pessoa, com bons princípios ou não, e eu sou exemplo disso, hein? Fui salvo pelo amor, não tanto pela dor. A dor eu já tinha passado bastante, mas estava num período tranquilo, mais triste, tentando entender um sentido da vida e Deus se manifestou. Ele fez assim comigo, talvez pelas coisas que eu tinha passado, mas com outros talvez ele permita dor porque ele quer salvar a alma e ele vai permitir que você tenha dor, se esse for o momento em que você vai realmente colocar o coração para ele, enfim, você vai entender que o Espírito está te chamando para servi-lo. Cada um é cada um. Deus sabe como faz as coisas. Agora o termo ainda não. Esse termo é o pecado que ainda está presente no seu corpo. É um paradoxo, né? Fomos libertos da culpa e do poder do pecado em nossas almas. Mas o pecado ainda insiste em nossa carne. A natureza geme aguardando a restauração do corpo. O que eu já mencionei. Quando nós formos restaurados na segunda vinda, a natureza também será. E tudo será diferente. E glória a Deus por isso. Aguardamos essa restauração ainda. Aguardamos a erradicação do mal e aguardamos a segunda vinda. Esse é o ainda não. Vivemos esse paradoxo. Salvos em Cristo, mas ainda vivendo dores. Tudo bem. Já redimidos, mas aguardando a redenção final. Já cidadãos do reino, mas ainda peregrinos. Já vivendo as bênçãos, mas ainda suportando dores. Priorizemos então o conhecer e pregar o Evangelho. Não nos deixemos abalar pelas circunstâncias que o mundo está nos apresentando. E confiemos que o Espírito Santo nos conduza em toda e qualquer situação. Então a questão é, como me comportarei nesse feriado de carnaval? Como você se comporta quando tem o Natal? Como você se comporta quando tem a Páscoa comercial? Como você se comporta quando há Halloween? Ou quando há questões que não envolvem a palavra, mas rituais e festejos que o ser humano criou por engano do inimigo? Da mesma forma, buscando a Deus e como oportunidade para mostrar, olha, a palavra tem dito isso. O que você acha? É o nosso desafio. É o nosso desafio para estarmos firmando posição. Os dias são maus, mas o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos agraciado com muitas coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é âncora para a nossa alma. Enquanto as construções humanas caem e os reinos desse mundo se abalam, o teu reino permanece inabalável. Nós oramos hoje, Pai, para que cada pessoa que se sente intimidada pelos sinais dos tempos, peço ao Senhor que ela não se torne mais intimidada pelos sinais que o tempo está nos mostrando, porque é pelo que a tua palavra fala. Mas sim, Pai, que seja retirado de nós o espírito de medo e coloca sobre nós, ó Deus, o teu espírito de poder, amor e equilíbrio, cada vez mais forte sobre nós. Que muitos são os embates, mas o Senhor tem nos dado escape. Que diante das crises não sejamos encontrados em confusão, mas em missão. Que nesse momento de dor, de dificuldade, de não entendimento de tudo o que está acontecendo, o Senhor possa nos dizer o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Eu peço também, Pai, que se houver aqui hoje algum coração que está desfalecendo, que está com as suas forças minguando praticamente, que o Senhor as renove, que o Senhor manifeste a tua graça, que o Senhor possa renová-los, que o Senhor possa erguê-los, porque é o que o Senhor faz de melhor.
Diz a tua palavra, Pai, que os teus filhos são como águias que sobem e não se cansam e não se fatigam, porque o Senhor os renova, porque o Senhor os enche, porque o Senhor nos dá alento. Ó Deus, que possamos olhar para o horizonte não com pavor, mas com a expectativa bendita de que a nossa redenção se aproxima. Conserva-nos firmes, vigilantes e fiéis, para que no grande dia possamos ouvir o Senhor: bem-vindo, servo bom e fiel. É isso que queremos, que precisamos, que almejamos, ó Deus. Estarmos realmente dentro e no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.